Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECDambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá! Para todo mundo que está aí lavando a louça, passando o aspirador na casa, indo para o trabalho de campo, fazendo as vistas aos processos do entorno, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 121 do podcast Áreas Contaminadas, editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pelos nossos queridos colaboradores e colaboradoras do Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Agradeço demais a companhia de todos e todas vocês. É uma grande honra para mim ter vocês aqui com a gente todas as semanas. Como vocês já sabem, os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos colaboradores financeiros no Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco, ajudará muito a nós da ECD e também ajudará toda a nossa comunidade, pois permite que a gente continue lendo, escrevendo, pesquisando, etc. e produzindo aí os conteúdos nos diversos canais da ECD. Para fazer essa contribuição financeira é só acessar o site apoia.se/ECDambiental. É relativamente simples e seguro, você pode escolher como vai fazer esse eventual pagamento, com boleto, cartão de crédito e tal. Aproveitando, gostaria de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores financeiros, que querem e que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimento sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e também sobre meio ambiente, ciência, economia e de construir um mundo melhor e mais justo para todas e todos. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, André Souza, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucassac, Bruna Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Oste, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Daniel Salomão, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, João Paulo Dantas, João Leme, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Larissa dos Santos, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Melo, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sandra Pacheco, Silvia Almeida, Sueli Almeida, Tamara Dias, Tatiana Citorini, Tatiana Grilene, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taqui e mais 6 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Gostaria também de convidar vocês a ouvir os episódios do Screening de Notícias. Nesse momento temos 5 episódios no ar, estamos preparando aqui o 6º episódio, está demorando um pouquinho, eu sei, desculpem, mas logo o 6º episódio estará no ar. O Screening de Notícias é um mini podcast lançado para comemorar aqui os 2 anos do nosso querido podcast Áreas Contaminadas. E no Screening de Notícias, eu e a Lilian conversamos sobre as principais notícias do GAC, de meio ambiente, de economia, como se fosse na newsletter, mas em formato conversa, formato podcastal. Gostaria também de lembrar vocês, relembrá-los, que na semana que vem, terça, quarta e quinta, dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, teremos a segunda conferência ESA sobre o gerenciamento de áreas contaminadas. Promete ser muito legal. Serão muitos trabalhos, muitas apresentações, mesas redondas, muitas discussões e conversas que, penso eu, vão ditar os rumos do nosso mercado para os próximos anos. Convido vocês todos e todas a irem, a visitarem ali a segunda conferência ESA sobre o gerenciamento de áreas contaminadas no nosso querido Centro Universitário Senac. Bom, pessoal, no episódio de hoje eu converso mais uma vez com a minha amiga Camila Guarani. A Camila é da Escola Digital da Consultoria Ambiental, chamada EDCA. Mas dessa vez eu não faço uma entrevista com ela. E sim, eu convidei a Camila para dar uma aula para nós aqui, uma espécie de aula, sobre legislação ambiental aplicada ao gerenciamento de áreas contaminadas. Afinal, por que os responsáveis legais pagam os custos do nosso trabalho?
Porque a CETESB e outros órgãos ambientais conseguem obrigar as empresas públicas e privadas a investir investigando e remediando áreas supostamente contaminadas, né? Verificando se elas estão contaminadas, se tiverem, remediando essas áreas contaminadas. Por quê? Por que acontece isso? A legislação é a base disso tudo. A legislação é o ordenamento que toda a sociedade acordou em seguir, inclusive nas questões ambientais. Por isso é fundamental a gente conhecer essa essência do nosso trabalho. E aí, como vocês vão ver, foi uma conversa muito legal, muito instrutiva. Foi realmente uma aula aí que a gente precisava ter sobre esse tema. Enfim, é isso aí. Vamos então ao episódio. Fiquem agora com as palavras de Camila Guarani. Legal, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou novamente aqui com a Camila Guarani. Cadeira cativa já nesse podcast, hein, gente? Eu quero. Legal. Hoje a gente vai falar, ela vai falar, né? Eu vou só perguntar, ela vai falar sobre legislação ambiental em geral e aplicada ao gerenciamento de áreas contaminadas. Então, Camila, obrigado de novo por ter vindo. Bem-vinda novamente aqui à nossa casa. Eu que agradeço o convite. E antes da gente começar, eu já vou fazer de cara um disclaimer que eu avisei nos bastidores que eu ia fazer, que eu não sou advogada, sou apenas uma amante da legislação e do direito. Então, se porventura eu falar algo equivocado, advogados de plantão que ouvem o Marcos, por favor, não hesitem em comentar. Isso mesmo. A gente faz as erratas quando eu mesmo, quando eu falo as coisas erradas, o pessoal me corrige e a gente faz as erratas. Então, isso aí. Vamos fazer igual aqui. Tá tudo certo, então. Bom, Camila, você já apareceu 2 outras vezes em episódios aqui, então as pessoas certamente te conhecem. Mas nós vamos falar hoje especificamente sobre a legislação. Mas antes de falar sobre a legislação, vamos dizer por que você vai falar de legislação aqui. Você hoje tem a EDCA, né, que a gente aqui em Sorocaba fala EDCA. Vocês em Sergipe falam EDCA, né? Isso, é verdade. Então, vocês têm aí a EDCA, mas antes disso você teve participou de um, vamos chamar de um coletivo digital aí, chamado Direito Ambiental Descomplicado. Então, qual foi a sua transformação entre o Direito Ambiental Descomplicado e a EDCA? Verdade, nossa, e engraçado que parece uma eternidade que aconteceu isso tudo, né? Mas assim, não tem nem 2 anos de tudo. O direito ambiental descomplicado foi como eu acabei caindo no mundo do digital, que era um mundo que eu não conhecia. O direito ambiental descomplicado foi como eu caí nesse mundo do digital, mas para explicar como eu cheguei nele, eu vou só voltar uns passos. Eu trabalhei 6 anos, quem ouviu os outros podcasts sabe, eu trabalhei 6 anos na Petrobras Distribuidora, que antigamente não era privada, então precisava de concurso público para passar. Então eu fui a famosa concurseira durante um tempo, não fiz só para a Petrobras, fiz vários outros. E concurseiro que se preze precisa estudar direito, porque quase todos, a Petrobras acho que era o único, na verdade, concurso naquela época, assim, concurso bom, grande, que não exigia prova de direito. Então, todos os outros, IBAMA, Ministério Público, ICMBio, tinha sempre uma parte de direito. Então, e eu não sabia nada. Eu era formada em microbiologia, eu mal sabia abrir uma lei, onde buscava o que era artigo, inciso. Sério, assim, eu não sabia nada, absolutamente. Porque, infelizmente, a gente não tem essa matéria, que é uma matéria, assim, da nossa cidadania, deveríamos ter, a gente não tem na faculdade. Então, eu não sabia nada. Quando eu virei concurseira, eu precisei aprender na marra. Então, fiz vários cursinhos, não só um, porque a pessoa que não entende o assunto, assim, só com um não vai, não. Então, eu lembro que ao longo dos meus anos de concurseiro, eu fiz vários cursinhos de direito administrativo, direito... Era basicamente administrativo, constitucional e, às vezes, penal. E aí eu comecei a gostar muito. Quando eu entrei na distribuidora, eu vi o quanto esse conhecimento, que, olha, não era grande, de novo, eu não sou advogada, eu sou só um profissional ambiental, mas que comecei a ter alguma noção de direito administrativo, o quanto isso foi relevante para a minha atuação lá dentro. E o quanto os outros profissionais, que eram como eu, óbvio, não tinham esse conhecimento. E o quanto isso tornava muito mais difícil a nossa atuação e acabava onerando, digamos, o lado jurídico, que não tem o conhecimento técnico, e esses dois mundos ficavam muito descasados. E o bacana é que os mundos se unam, né? Que a pessoa do meio ambiente entenda um pouco do direito e o cara do direito entenda um pouco da parte ambiental, senão como é que você escreve uma defesa? Então, assim, quando eu saí da distribuidora, eu saí junto com um advogado que é meu amigo até hoje, e a gente trabalhava muito junto lá dentro. Então, quando a gente criou o Direito Ambiental Descomplicado, foi um pouco com essa ideia de vamos trazer esse conhecimento que a gente sabe que os profissionais ambientais precisam, mas que eles não têm, em função
de tudo que a gente viveu e dessa lacuna que a gente sabe que existe. Aí a gente começou a gravar vídeos de uma forma bem... que quando eu olho hoje, falo, gente, como era caseiro. Mas era isso mesmo, nasceu assim. A gente começou a gravar vídeos de uma forma bem caseira sobre esses assuntos, em que muito mais eu perguntava para o advogado, pedia para que ele explicasse os conceitos, e quando eu achava que ele explicava de um jeito muito juridiquês, eu ia lá e dava uma traduzida naquilo para a gente entender. Por isso que eu já estou pedindo licença para os advogados, porque eu sei que eu vou falar coisas que eles vão dizer, não dá para usar essa palavra, não é bem isso. Mas é assim que o profissional ambiental vai entender. Não adianta falar o juridiquês, como eu falo brincando aqui, porque a gente não entende, a gente não é desse mundo. E para o advogado isso é o óbvio, é igual médico, né? O linguajar normal deles. Então é isso, o direito ambiental descomplicado foi como nasceu, eu passei um tempo ainda com isso, e depois que eu migrei para falar dos assuntos que eram de fato meus, e não envolvessem outras pessoas. E aí que a escola nasceu, e que hoje eu tenho cursos voltados para a área ambiental, mas não que mexem com direito exatamente. Mas continuo amando aqui, adoro do mesmo jeito, continuo tendo meus livrinhos ali, só não falo mais sobre isso. E a escola tem vários cursos, né? A escola hoje oferece vários cursos, a sua escola, EDCA, mas não de direito. Não, de direito. Ela ainda, como a escola nasceu há pouquíssimo tempo, a escola ainda vai fazer 4 meses, dia 8. Ela faz 4 meses. Então, ela tem 3 cursos, mas o projeto é que, ao longo do tempo, até ela completar um ano, por exemplo, ela tenha 10 cursos e, assim, continue crescendo, que ela tenha vários cursos e que, quanto mais o tempo passe, mais a sua estrutura amadureça, mais cursos ela tenha para o profissional ambiental. A ideia é que qualquer profissional ambiental que esteja precisando de capacitação técnica consiga encontrar algo ali que ajude ele nesse processo, que ajude ele nessa dor e que ele saia se sentindo mais seguro, mais capacitado, pronto para usar aquele conhecimento no mercado. Muito bem. Então, vamos tentar aqui já entrar um pouco mais no nosso tema da legislação ambiental. Lá, década de 60, Raquel Carson escreve Primavera Silenciosa porque ela enxerga que a indústria química está prejudicando o meio ambiente de alguma forma, matando os organismos, e os organismos, os pesticidas matam não só as pestes, mas também os animais, acabam por matar os pássaros e acabam por matar as pessoas. E daí as pessoas, né, o público falou, caramba, mas será que é isso? Mas a gente precisa da indústria química, mas a indústria química nos prejudica, isso vai desembocar lá nas conferências ambientais e tal. Beleza, e o Brasil entra nessa história meio, né, um pouco atrasado, mas não tão atrasado, e faz a Política Nacional do Meio Ambiente, né, em 1981. Vamos lá, essa Política Nacional do Meio Ambiente, o que tem a ver com a gente nas áreas contaminadas, uma das coisas que essa Política Nacional do Meio Ambiente faz é definir o que são bens a proteger. Então, Camila, fala um pouco desse marco na nossa legislação aí, o que isso tem de bom, de importante, além de falar os bens a proteger. Eu acho muito legal que a Política Nacional do Meio Ambiente, para mim, ela é a representação do quanto a nossa legislação ambiental é de vanguarda, porque a Constituição Federal veio depois da Política Nacional, ela veio de 88, e mesmo assim a Política Nacional ainda é vigente e enquanto política, porque quando uma lei ganha esse nome, né, de política, porque ela traz diretrizes, instrumentos, objetivos, orientações. Então, eu particularmente acho, junto com a Constituição Federal, uma das normas mais importantes para a gente conhecer, não só no universo de áreas contaminadas, mas em todos. Mas eu entendo que a importância dela está justamente nessa parte conceitual. E você olhar lá a lei e entender o que para a lei é um poluidor, o que para a lei é a poluição. Porque isso vai te permitir, na sua atuação do dia a dia, tomar as decisões adequadas para o seu caso, para o seu cliente, que às vezes a gente pode ficar pensando aqui no nosso caso, o que é impacto, o que é dano, mas peraí, a legislação diz o quê? O que você fez de acordo com aquilo? Quem é o poluidor? O poluidor é a pessoa física ou a pessoa jurídica? A pessoa jurídica também pode ser? E todas essas questões estão abordadas conceitualmente ali, e a gente sempre precisa recorrer, e eu falo muito isso para os meus alunos. Eu leio artigos da lei com os meus alunos, e eu sempre falo para eles, eu falo, gente, não é para vocês acharem um saco que eu estou lendo o artigo, não. Mas é porque eu quero mostrar para vocês o quanto esse conceito aqui, que parece uma coisa boba, que você passaria assim de forma transversal, é relevante.
Onde que o seu cliente vai se enquadrar num conceito aqui de poluição? É porque ele vai lançar matéria ou energia em desacordo com as normas. Porque ele vai fazer isso. Tá, mas não é o seu cliente exatamente que fez alguma coisa. Mas será que ele pode ser considerado poluidor? Então vamos ler aqui, vamos ver exatamente. E eu vejo, às vezes, aluno perguntando coisa que está escrito lá. Eu falo, gente, vocês nem se deram o trabalho de olhar na lei para saber o que está escrito, para tirar a dúvida. Então, tudo bem, o Brasil pode ter se atrasado frente às questões do mundo, mas eu acho que, embora não 100% aplicada, a nossa legislação é sim, bastante robusta, e eu acho a política nacional, sou fãzoca dela, assim como da Constituição. Acho elas bem bonitas e bem importantes, as duas, assim, frente a todo o resto, né, do arcabouço ambiental. E a Constituição, ela é promulgada em 88, e até também denunciando um pouco a idade, né? Em 86, quando aquele congresso foi eleito, eu participava do movimento estudantil secundarista, né? Que estava mesmo? ali. Eu tinha 1 ano de idade. Em 86 foi a eleição, né? Então foi uma movimentação importante, e uma das pessoas que o nosso movimento lutou para eleger foi o Florestan Fernandes, né? Então é interessante isso daí. Mas enfim, vamos lá. A Constituição foi promulgada lá em 88. E um dos artigos, o artigo 225, é um artigo muito importante para nós, né? Profissionais ambientais como um todo e para as áreas contaminadas. O que diz esse artigo 225, Camila, e qual é a grande importância dele? Porque ele é um artigo da Constituição, então é um baita de um negócio, né? Tá na Constituição é o máximo, né? Com certeza, mas assim, eu vou precisar de uma cola para ler, mas a gente podia ler ele junto, o que você acha? Vamos pegar ele aqui, vamos ler ele junto? Vamos lá. Tá. Eu leio esse artigo sério no meu curso específico, no curso que eu sou professora, que é o curso de postos, tem 2 aulas. Tem uma aula que eu falo sobre legislação de um modo geral aplicada a posto de combustível, e eu leio esse artigo com os alunos, e eu pedi para o advogado gravar uma aula específica só sobre esse artigo 225. E eu falo a mesma coisa para os alunos. Eu falo, gente, são 3 frases. Parece uma coisa pequena, mas tem tantos conceitos embutidos nessas 3 frases que daí, de 3 frases, decorrem simplesmente todas as atividades de vocês. A profissão da gente existe por conta disso. A Constituição de 88 foi a primeira a colocar o meio ambiente como um bem a ser protegido, né? Como algo a ser protegido. E aí vem aqui. Todos, já começa assim, acho isso maravilhoso. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Então, eu falo sempre para os meus alunos que a gente precisa muito aprender a separar o privado do público. Então, quando um cliente lança um efluente em desacordo, armazena um resíduo de forma inadvertida, ou contamina o lençol freático e o solo, como é de áreas contaminadas, ele não está só contaminando aquele solo embaixo da fábrica, e aquilo ali não está causando nada. Porque o solo que está embaixo da fábrica, a água subterrânea que está embaixo da fábrica, são matrizes ambientais que têm serviços ecossistêmicos que estão prejudicados. E isso é de todo mundo. E é isso que eu falo para eles. Eu falo, vocês precisam entender, para que aí o cliente entenda, que a atividade que está lucrando e que é econômica, é dele, é privada, é daquele cara. Mas o meio ambiente, o rio, o solo, a água subterrânea, é de todos nós. E todo mundo tem direito. É um bem de uso comum. E isso faz com que todos aqueles controles ambientais sejam necessários. Então, olha que incrível, de uma frase tão pequena, decorre o quê? Decorre licenciamento ambiental, decorre fiscalização, decorrem todas as CONAMAs que têm todos os padrões legais possíveis. Por que eu não posso lançar mais que X miligramas no rio? Você não pode lançar porque aí o rio não vai mais conseguir cumprir com as suas funções, não vai depurar aquela contaminação, e o meio ambiente, que é de todo mundo, não é só do cidadão, vai ficar prejudicado. Então, assim, eu nem li a frase toda, mas olha a quantidade, se a gente for começar a desenrolar a partir daí, olha a quantidade de coisa que sai só desse artigo. E aí, seguindo, aí que ele fala também, que eu acho muito incrível, impondo-se ao poder público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aí os advogados sempre falam também que foi a primeira vez, se eu não me engano, que falaram sobre essa questão transgeracional. Está falando não só da proteção para a gente que está aqui, mas para proteger todo mundo que vem a seguir. Todo mundo tem direito a esse meio ambiente ecologicamente equilibrado e que, se a gente não adotar as devidas medidas, a gente não vai conseguir fazer isso. E é aqui, Marcão, que entra a nossa eterna e filosófica discussão
sobre o gerenciamento de área contaminada, que quando ele se baseia no risco, ele deixa uma quantidade de matéria naquele solo em desacordo com as funções ecossistêmicas daquele solo. Então, ele está, de uma certa forma, pegando uma externalidade do processo e deixando lá no meio ambiente que é de todo mundo, e a gente está arcando com isso. E isso realmente é uma coisa a se discutir. Eu sei que os órgãos ambientais ficam, não, mas tudo bem, o risco. Tá, tudo bem, mas e a função daquele solo? Está prejudicado? E a função daquela água subterrânea? E quem é que vai arcar com isso? Somos todos nós? Quem é que vai pagar por isso? Mas só aquela pessoa ali que auferiu o lucro daquela atividade. Então, assim, eu sei que é uma questão muito mais profunda do que isso, mas passa um pouco por aí. E eu consegui ler todo o artigo 225. Falei muito. Não, falo aí... agora. Eu falo muito. É isso aí mesmo, é exatamente isso. Só que o risco, né? O risco prevê não só a avaliação de risco no cenário que a pessoa está falando que vai ter ali. A avaliação de risco prevê uma porção de coisas. Inclusive, deveria prever o risco a todos os bens a proteger, não um risco à saúde humana para quem vai morar lá. Né? Mas você falou tudo, deveria, né? Porque na prática o que a gente vê é que não se leva esse outro cenário em consideração. Quer dizer, até se leva, né? Aquele valor, o valor de referência não, outro, o valor de prevenção é o valor que está pensando na qualidade do solo enquanto provedor de serviço ecossistêmico. Sim. Mas quantos casos você já viu que estava acima do valor de prevenção, mas estava abaixo dos outros valores e que aquela área foi... não é remediada? São todos, deixa lá, uai. Não, tudo bem, está só acima do valor de prevenção. O fato daquele solo ali estar prejudicado não tem problema, não faz diferença. E aí não se pensa, eu acho também... Eu entendo muito a cabeça do órgão ambiental e a cabeça do profissional como nós, que estamos ali tentando gerenciar uma área contaminada. Mas eu acho que poucas pessoas conseguem tentar fazer uma abstração maior e se colocar aqui no lugar de cidadão, aqui, e titular, digamos, assim como todos nós, né? Não tem titular, mas todos somos desse meio ambiente. Peraí, gente, mas quem é que vai arcar com isso no final das contas? Porque o pessoal não pensa também que você está falando da sua área contaminada, do seu cliente. Mas e a outra do lado, e a outra, e a outra, e a outra? E aí quando você soma tudo? Cadê a capacidade? Quanto esse solo perdeu de capacidade de prover serviço que ninguém está pensando? Ninguém está calculando, ninguém está indenizando, nada está acontecendo. Sim. Então eu acho que quando a gente entra em áreas contaminadas especificamente, essa discussão ganha contornos ainda mais profundos e polêmicos. Sim, porque o profissional contra-argumenta dizendo assim, peraí, nós vamos voltar no tempo do Cabral? Será que é isso que nós estamos querendo, voltar no tempo do Cabral? E eu vou além, né? Do Cabral, não. Das populações originárias aqui, né? Então nós temos que voltar no tempo das populações originárias. O laboratório, daí o cara fala, mas o laboratório vai conseguir identificar aquela pequena partícula do benzeno que está lá ainda, tá. Mas não é isso que a Constituição está querendo, né? A Constituição está querendo um meio ambiente equilibrado para todos e para as futuras gerações. Exatamente. Eu acho que, de novo, as pessoas esquecem de discutir isso de outra forma. Nunca vi, na verdade, eu acho, em um congresso de áreas contaminadas, se falar sobre os serviços ecossistêmicos. Por que não se preocupa, então, ao invés de voltar no tempo do Cabral, ou calcular ali, se ao invés de 5 microgramas é meio micrograma, quanto aquele solo, então, suporta para que ele consiga continuar provendo os serviços ecossistêmicos que ele provê em condições normais. Peraí, ele conseguia prover determinados serviços ecossistêmicos antes de você jogar 100 de benzeno lá. Então, eu não estou pensando em voltar no tempo do Cabral, mas estou pensando em que ele consiga ter a sua função. A gente esquece do solo como função, a gente pensa no solo só como algo a ser usado. E esquece que, independente do ser humano, ele tem uma série de funções, função de hábitat, função de ciclagem de nutrientes. E aí, ele está conseguindo prover essas funções com aquela presença? E talvez se a gente se dedicasse a estudar mais isso, eu estou falando que eu não vi, não quer dizer que não existe, né? Pode ser que tenha vários estudos sobre isso, e só eu que te conheço. Estou dizendo que das vezes que eu fui, eu nunca vi isso sendo discutido tão assim amplamente. Mas talvez se a gente se dedicasse a entender mais sobre valoração de serviços ecossistêmicos, e existem artigos publicados em áreas contaminadas sobre isso, que usam muito mais a parte do valor de uso econômico e não valor de uso do solo, mas tudo bem, existem, eu acho que aí sim a gente conseguiria levar essa discussão para um lugar que seja frutífero, de fato. E não ficar pensando em voltar no tempo do Cabral. Tipo, né? É óbvio que a gente não quer voltar no tempo do Cabral. Sim. Mas eu entendo também o que o profissional quer dizer. A galera, às vezes, fica muito no... Eu quero resolver o problema do meu cliente e talvez não faça essa abstração, assim, independente do interesse do cliente, independente do nosso. Sim. Abstração enquanto aquilo que é
Talvez eu seja romântica também demais, não sei, mas é assim que eu acredito. E daí tem gente que fala assim, bom, beleza. Só que quando o meu cliente lançou o Benzeno, o PCE e tal, já tinha um monte de esgoto que a Sabesp lançava. Então, por que meu cliente tem que remediar o Benzeno e o PCE e a Sabesp pode lançar o esgoto? Eu quero que a Sabesp primeiro remedie o esgoto para daí o meu cliente ser obrigado a remediar o PCE e o Benzeno. Como é que a legislação lida com isso ou o que você acha disso? Nossa, que loucura, eu nunca tinha visto essa linha de argumento, mas também, assim, não me parece fazer sentido, porque eu vou voltar aqui numa coisa meio mãe, assim, sabe? Quando você vai falar para sua mãe que você quer fazer uma coisa errada, você fala assim, mas todo mundo tá fazendo. Aí a sua mãe responde o quê? Mas eu não sou mãe de todo mundo. Eu tô um pouco nisso, né? Assim, olha só, se a Sabesp está fazendo errado, o papel do poder público representa, que a Sabesp é poder público ali também, mas o papel do Ministério Público, que aqui vai representar o nosso interesse, acionar a Sabesp para que ela cumpra com o seu papel de não contaminar, de remediar. Seu cliente também está fazendo errado. O pessoal esquece isso, assim, olha só, seu cliente é um ser privado. Quem está lucrando com aquela atividade é só ele, não é a coletividade inteira. Ele não está prestando um serviço para todo mundo. E aí, qual é a justiça, né? Eu vou usar esse termo aqui, talvez me cancelem, mas assim, enfim, que existe nisso dele poder auferir o lucro, desenvolver aquela atividade que tem um caráter privado e todo mundo arcar com as consequências daquilo que ele está só para ele. E isso tem um nome, inclusive, que é externalidade, são as externalidades negativas do processo. Sim. O direito se propõe a que o cara pegue essa externalidade negativa e traga de volta para dentro do processo dele, ao invés de deixá-la para todo mundo. Então, assim, cumpra você o seu papel, vá lá, remedie o seu Benzeno e o seu PCE, e a Sabesp precisa cumprir com dela. E é justamente por isso que o Ministério Público, em várias situações, quando ele propõe ações civis públicas referentes a dano ambiental, você já deve ter visto, coloca o órgão ambiental também. Não é só o empreendedor. Porque às vezes o órgão ambiental falha com seu papel de proteger. Artigo 225 diz, impondo-se ao poder público o dever de defender e preservar. Então, se o órgão ambiental não cobra, falha numa fiscalização, faz alguma coisa que é errada e isso leva a um dano, ele está totalmente sujeito a ser cobrado também. Então, assim, para mim, esse esquema do pede, então, para saber, é igual filho mesmo. Fala, tá bom, mas eu não sou mãe de todo mundo. Você vai limpar o seu e eles vão limpar o dele. Só porque a rua tá suja, eu posso jogar meu lixo ali. Exato, mas sabe que tem muito isso. As pessoas têm muito isso, assim. Mas todo mundo faz, todo mundo para fim da fila dupla, mas todo mundo... E a gente tem muito, cada vez mais, eu acho, isso me incomoda muito. Essa dificuldade de separar o público do privado. Não é porque a gente, no nosso mundo privado, tem uma opinião sobre determinada coisa, que essa opinião é válida para o público funcionar. Às vezes a gente tem uma opinião de saúde pública, sei lá, que na minha vida privada eu não vou fazer, mas para a saúde pública é importante que aquela política seja válida. Mas as pessoas não conseguem separar. Porque se elas acreditam naquilo, aquilo tem que valer para o público. E o que eu acho mais legal de estudar direito administrativo ou qualquer coisa, mesmo que seja pouquinho, como eu fiz, é que eles batem muito nessa tecla, nessa separação do público do privado. Eu acho que quando isso entra assim na nossa cabeça, a gente passa a enxergar as coisas talvez de uma outra forma, conseguindo se colocar num lugar mais abstrato mesmo, e não vestindo tanto essa camisa do sou consultor, preciso resolver o problema do meu cliente. O problema do meu cliente é a coisa mais importante do mundo. Calma, mas espera aí. Tem outras coisas importantes no mundo também. Vamos dar uma olhadinha, só uma olhadinha. Não mata ninguém. Dá uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali. Vamos ver como é que é. As pessoas vão me cancelar com esse podcast, não vão não, Marcão? Acho que não. O último podcast que foi ao ar, antes da gente gravar esse aqui, foi com o Marcelo Camargo. E o Marcelo, assim, falando no popular, ele desceu a lenha lá no Belo Monte e uma porção de outras coisas e tal. Então e ele não foi cancelado? Ainda não, faz menos de uma semana, vamos ver. Então tá, então vamos ver, gente. Se não me cancelaram quando eu fiquei falando lá um negócio que engenheiro era careta, acho que não vão me cancelar agora. Eu acho que não. Olha, eu até te chamei para outro podcast, mesmo você falando isso de mim. Ele não pode me cancelar, que eu tenho cadeira cativa. Agora, sua audiência, eu não sei. Né? Daqui a pouco você tá recebendo e-mail falando que você não chama mais essa criatura para participar do podcast. Faz isso não, gente, que eu amo, quero participar mais. Manda e-mail para ele falando que é para eu ter uma cadeira cativa aqui. Uma vez por mês eu tinha que apresentar um podcast com ele, eu acho. Pode ser. Fala para ele, manda e-mail para ele. Fica a dica.
Tem uma outra coisa que as pessoas falam, assim, e a gente não consegue, né? Nós técnicos não conseguimos colocar isso certinho na posição dela. Existe a responsabilidade de todos, a responsabilidade é solidária, é compartilhada. Nas conversas informais a gente fala assim, tem aquela lenda, aquela máxima, né? Comprou o ativo, comprou o passivo. Então, se você compra uma área contaminada, né, no caso de áreas contaminadas, se você compra a área contaminada, ou se você compra uma área que tem um problema ambiental, você, entre aspas, herda o problema. É isso mesmo, todo mundo é responsável. Se você comprou, você precisa fazer tudo que aquele outro cara deveria ter feito e não fez? Como funciona isso aí no direito? Eu tenho até medo de responder. Advogados não estão respondendo como funciona no direito, mas vou responder mais ou menos como funciona. Mas sim, né, quando você compra um determinado ativo, você carrega sim o passivo, e isso tem a ver com o que está na Constituição, tem a ver com essa coisa de que a responsabilidade para ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado é de todos. Então, quando você compra um determinado terreno, por exemplo, é importante, inclusive, que você já saiba do histórico, porque será também sua responsabilidade manter aquele lugar como um lugar ecologicamente equilibrado. Então, seja você, seja a pessoa que operou ali há 30 anos atrás, e isso no direito é discutido lá quando a gente fala de danos ambientais e quando a gente fala de responsabilidade civil, porque existe essa coisa que em meio ambiente, a responsabilidade civil, que é a responsabilidade específica de reparação de danos ambientais, tem esse caráter solidário. Então, todos aqueles que estão envolvidos direta ou indiretamente com determinada atividade que veio a provocar um dano, podem ser chamados a resolver uma questão. Então, se às vezes você só aluga um terreno, mas alguém está conduzindo ali uma atividade poluidora e tiver algum problema, você pode vir a ser chamado. Mesma coisa, o terreno caiu no seu... Está com você comprou, você está usando aquele terreno. Se ninguém resolveu o problema antes, como o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, daí a importância do artigo 225, não dá para ficar órfão assim, então tá, ninguém vai resolver, não, alguém precisa resolver. Você comprou o terreno, então você é o novo responsável por isso, para resolver essa questão do dano ambiental, porque o dano ambiental não pode ficar assim externalizado para todos de novo, ele tem que voltar, ele tem que ser internalizado, porque o meio ambiente é todo mundo, mas o dano ambiental não. O dano ambiental decorrente, né, da atividade. A atividade não é de todo mundo, o meio ambiente que é. Então, sim, existe isso. Se você compra, você precisa... E eu sempre falo também para os meus alunos, e vivi muito isso no meu tempo de distribuidora. É muito importante quando você está fazendo uma compra de terreno ou compra até de uma atividade em andamento, que se faça um estudo ambiental muito bem feito. Porque se você não fizer, e a gente chamava sempre de estudo marco zero, era uma coisa assim, a gente chamava de marco zero e incluía no contrato. Porque se você consegue, no seu estudo, ele sendo muito bem feito, provar que não tinha acontecido nada ali, quando você comprar aquele terreno, quando aquele terreno passar para outra pessoa, mesmo que o poder público venha a te cobrar, você pode depois, entre particulares, cobrar da pessoa que é responsável. E aí eu sempre gosto de frisar isso também. A gente tem que pensar nesses dois vieses. Frente ao poder público, o poder público tem que papel? Proteger o meio ambiente. Então, para ele, não interessa se você tem contrato, se você não tem contrato, o que aconteceu. Então, ele pode vir a te cobrar. Mas você tem certeza, digamos, que você fez os estudos, que não foi a sua atividade a causadora daquele dano ambiental. Então, você vai entrar lá contra o cidadão que é o responsável e vai dizer, olha só, eu não tenho nada a ver com isso. Me cobraram, paguei, mas esse problema não é meu, esse problema é seu e está provado aqui. Então, entre particulares, esse problema vai ser resolvido. Você falou da responsabilidade civil, né? Também a gente ouve falar da tríplice responsabilidade, que é civil, administrativa e penal. Qual é a diferença das três? Quem que está sujeito a sofrer sanções civis, administrativas ou penais? O que pode acontecer com as pessoas ou com as empresas? Tremi na base agora para responder essa. Vou tentar captar aqui de todas as 1000 aulas que eu já assisti do André França, alô André, para explicar isso. Mas assim, o André sempre fala que a responsabilidade administrativa é como se fosse a primeira barreira educativa para o primeiro tipo de responsabilidade. Ela tem um caráter mais brando, que ela tem o objetivo, ele fala assim, né, de ensinar, de educar que aquele cidadão não faça mais aquilo. Então, a responsabilidade administrativa vai ser aquela do órgão ambiental, por exemplo, quando faz um auto de infração. Ela está, ou quando o embargo, ou quando, né, do auto decorre uma multa, ela está tentando te dizer, olha só, essa conduta não é adequada, tá bom, meu querido? E aí existe a legislação, lá a lei de crimes ambientais também fala das infrações ambientais, junto com o decreto,
Então, tudo que tiver lá escrito como infração ambiental, se o cidadão fizer, então, por exemplo, operar sem licença. Operar sem licença, por acaso, é infração, mas também é crime. Mas beleza, se o cara está operando sem licença, ele pode receber um auto de infração com a sanção de multa ou com a sanção de embargo. Nesse caso, sem licença, talvez seja embargado. Com a sanção de embargo. É o poder público dizendo, não faça isso, você não pode fazer isso está errado. Se regularize para você não prejudicar o meio ambiente. Isso seria a responsabilidade administrativa. A civil, ela está se preocupando com a parte de dano ambiental. Na administrativa e na penal, você precisa ter a conduta ativa, digamos, do agente. Então, assim, você não vai responsabilizar todo mundo. Aquela pessoa A precisa ter adotado a conduta que está escrita na lei para que ela seja responsabilizada. Quando você fala de responsabilidade civil, você está puxando essa coisa do artigo 225 de que o meio ambiente é de todo mundo. Então, se determinada atividade causou um dano ambiental, e é só isso que você precisa, é o que eles chamam de nexo causal, a atividade A causou o dano ambiental, né, causou o problema aqui B, você não precisa saber se a pessoa agiu ou não com negligência, com imprudência, se a pessoa quis fazer. Porque, assim, às vezes a pessoa fala assim, olha, mas eu fiz tudo que me mandaram, eu cumpri todas as condicionantes de licença, mas caiu um trovão aqui e vazou meu tanque. Problema, sabe? Certo. Isso não pode ser alegado para que a pessoa não remedie, não intervenha para organizar, ajeitar, remediar aquele dano ambiental. Ela precisa tratar daquele dano ambiental porque o meio ambiente é um bem comum de todos e aquilo ali foi uma consequência decorrente da atividade dela. Então, a civil é a que vai falar sobre isso, sobre dano ambiental, e é a que a gente vai falar de solidariedade, que todo mundo pode ser arrolado numa ação, que todo mundo pode responder pela ocorrência desse dano, direto ou indiretamente. Na civil, né? Isso é civil. Na civil. Tá. Então, sempre que a gente vê, por exemplo, no nosso meio aqui, uma ação civil pública do Ministério Público falando de dano ambiental, a gente está falando da civil. É na civil que a gente tem essa questão de valorar um dano ambiental. Que às vezes você faz uma remediação, mas e todo o tempo que aquela área ficou com aquele dano? É aquilo que eu estava conversando lá no começo do podcast com você. E todo o tempo que aquele meio ambiente ficou impedido de prover os serviços ecossistêmicos. O que acontece? Tanto é que a valoração de dano ambiental entra muito em ação civil pública aí. Ela tenta ver quanto que foi prejudicado em termos monetários para que aquilo seja indenizado durante todo o tempo do problema. Então, essa é a civil. E a penal é um pouco parecida, na minha visão, né, com a administrativa, só que ela é mais grave, porque da penal decorrem sanções como prender mesmo a pessoa, né, cercear a liberdade da pessoa. E aí a penal também vai estar escrito lá vai estar tudo escrito na lei. E uma coisa que o André sempre fala que é isso, né? Que não existe, não vou lembrar agora da frase certa, mas é como se você não pode, só é crime se tiver escrito na lei daquele jeito. Então, assim, tá escrito na lei operar sem licença. Pronto, operar sem licença aqui é crime. Se for operar sem outra coisa que não seja licença, não é crime, porque não é assim que está escrito na lei. Então, precisa estar escrita a conduta ali, a pessoa precisa ter praticado aquela conduta para estar enquadrado como crime, para assim ela ser responsabilizada. E aí, na responsabilidade penal, tanto a pessoa física quanto a jurídica podem ser responsabilizadas. A diferença é que, óbvio, na jurídica você não vai cercear a liberdade da pessoa, né? A pessoa jurídica não vai presa, mas ela perde direitos de contratar, ela perde uma série de outras coisas que a física não perde, mas as duas podem sofrer essa sanção, como sofreram lá no caso da Vale, por exemplo. Consegui explicar? Sim. Espero que sim. Não, acho que conseguiu, eu entendi perfeitamente. Então tá bom. E aí isso me faz pensar também na pergunta anterior, né? Então todo mundo é solidariamente responsável. Então o cara comprou ativo, comprou passivo, porém não foi ele que contaminou. Então esse que comprou ele pode ser responsabilizado civilmente, mas nunca penalmente e nem administrativamente, é isso? Entendo que sim. Porque ele não tem, exato, ele só vai responder pelo dano ambiental que aconteceu, mas ele não vai responder administrativamente porque ele não teve nenhuma conduta ali que está escrita na legislação que ele veio a adotar, alguma norma que ele veio a infringir. Um crime, beleza, vamos deixar para o lado, mas vamos ver no administrativo. Então, vamos dar um exemplo clássico da cidade de São Paulo. A incorporadora compra um terreno contaminado
que obviamente não foi a incorporadora que contaminou, foi a indústria que estava lá. Administrativamente, então, eles não sofreriam sanções? Então, como é que a CETESB faz ele pagar multa, ou, sei lá, ou fazer uma investigação, etc.? Mas aí ele vai estar infringindo, não é, isso é na minha visão, né? Não é a legislação de, por exemplo, contaminar. Ele vai estar infringindo as normas que existem em São Paulo a respeito do gerenciamento de áreas contaminadas. Aí eu acho que se ele sofrer uma sanção da CETESB, vai ser porque na lei de São Paulo diz que você precisa fazer, vamos supor, sei lá, uma investigação confirmatória, e ele não fez. Entendi. Tanto é que a gente olha lá por exemplo, a posto de combustível, a CETESB divulga, não é sobre a posto de combustível não, acho que é para tudo. A CETESB divulga todos os autos de infração que ela faz por mês. E lá tem o fato gerador. Vários. O fato gerador é na legislação de áreas contaminadas. Então é porque a pessoa não removeu uma frase livre ou não fez uma etapa da investigação que ela precisava fazer. Então entendo que seria nesse sentido que as incorporadoras entrariam na responsabilidade administrativa. Bom, dentro do arcabouço legal tem outro negócio importante que você falou, né, que é a lei de crimes ambientais. O que é isso aí? O que pode acontecer com a pessoa? Então a pessoa pode ser presa por crime ambiental decorrente de uma poluição, de uma contaminação? Isso já aconteceu? Como é que está essa história do lei de crime ambiental? Porque também dizia-se uma lenda ali nos inícios dos anos 2000, que se você fizer um crime ambiental é melhor você matar o cara da CETESB ou matar o fiscal, porque a pena era menor. Tinha uma história dessa maluca aí, né? Gente, eu assisti esse final de semana o documentário sobre a morte da Daniela Pérez. Eles falam exatamente isso, porque tinha uma lei... Enfim, tinha uma lei lá de crimes hediondos e tinha exatamente esse ponto que eles estavam falando. Eu não sei em relação a isso, porque eu não entendo exatamente como que é a lei penal para pessoas, mas a lei de crimes ambientais, a 9605, ela traz lá. Na minha vivência, eu não vi muitas pessoas eu não vi, na verdade, ninguém assim que estivesse próximo de mim sendo responsabilizado penalmente, na minha vivência no mundo corporativo, sendo responsabilizado penalmente por crimes ambientais. Mas eu sei que existe, até porque não chegava tanto na gente. E quando você busca para ensinar para os alunos, ou até de casos famosos, como o caso da Vale. No caso da Vale, algumas pessoas foram de fato presas Sim. pela mesma conduta. E aí a mesma conduta a pessoa foi responsabilizada administrativamente e civilmente. No caso da Vale, se eu não me engano, foi inclusive uma ação penal pública. E ela responsabilizou não só os dirigentes da empresa, que deveriam saber de tudo que estava acontecendo, mas os técnicos, pessoas como nós, Sim. que adotaram alguma conduta que estava lá na lei. Tá, mas que conduta é essa? A principal conduta que tem na lei de crimes ambientais que pode recair sobre a gente é produzir laudo falso ou enganoso no decorrer de um processo de licenciamento ou outro processo administrativo ambiental, uma concessão, uma autorização. Então, assim, eu falo também para os meus alunos, eu falo, gente, para vocês incorrerem nisso aqui, necessariamente você tem que produzir um laudo falso ou enganoso, ou pegar um laudo falso ou enganoso de talvez um laboratório e colocar dentro do você emitir RT daquilo, você se responsabilizar dentro do seu relatório. Não imagino que é isso que aconteça com vocês. Então, assim, eu vejo que os meus alunos ficam com muito medo, assim, mas e se o meu cliente fizer alguma coisa que é crime ambiental? Eu vou ser responsabilizado? E aí o André sempre explica nas aulas, olha, não, para você ser responsabilizado, você precisa adotar uma conduta que esteja lá rolada como crime ambiental. Quem está adotando a conduta nesse caso é o seu cliente, não é você. Mas existem sim, como eu disse nesse caso da Vale, eu não sei se eles ficaram presos, porque nos outros casos que eu já pesquisei, as pessoas elas têm pena restritiva de liberdade, mas normalmente é transformada em serviço comunitário, transformada em outras coisas para a pessoa, ainda mais se for réu primário e tal, para a pessoa não ficar lá presa. Então, já vi casos de dono de posto de combustível, por exemplo, de ter sido responsabilizado penalmente por operar sem licença. E teve outro crime, o crime de poluição. São sempre esses também, né? Foi operar sem licença e o crime de poluição. E eles tiveram a pena, acho que de 3 anos, se eu não me engano, de prisão, por exemplo, mas que foi transformado em serviço comunitário. E aí, nesse caso, tanto o CNPJ deles foi arrolado lá, quanto as pessoas físicas mesmo. Eram 2 pessoas, 2 sócios. Nesse caso específico que eu estou lembrando que eu falo em aula. Então, assim, acontece. É a coisa mais comum do mundo? Imagino que não. Infelizmente, não é isso que a gente vê. Responsabilidade administrativa e civil é o que a gente mais vê. Mas não é impossível. Acontece sim, com certeza. Então, o dono do posto, em última análise, se ele contaminou, ele pode ser
Pessoa física, exatamente, porque a pessoa física e jurídica, ele é o representante legal daquela atividade que estava poluindo. Assim como o presidente da Vale, por exemplo. Ele é o representante legal máximo. Ah, tudo bem, mas aconteceu muitas instâncias abaixo de mim. Mas peraí, você não é o representante legal disso aqui? Você não responde por isso aqui? Precisa saber, não pode acontecer um absurdo desse instâncias abaixo de você. Por isso que esses cargos são de tamanha responsabilidade, né? Mas sim, com certeza, mesmo que seja praticado pela pessoa jurídica, digamos, tem uma pessoa física ali que pode também ser responsabilizada. Pessoal, preste atenção aí, hein? Sim, a galera precisa ficar atenta mesmo. Eu falo até isso para os meus alunos, eu falo, gente, se o seu cliente fizer muita coisa errada, assim, demite o cliente, porque você vai ficar se vulnerabilizando à toa, não é todo cliente que vale a pena. Porque uma coisa é o seu cliente estar completamente não conforme, mas ele é engajado em fazer, você consegue entrar em contato com o órgão ambiental e fazer um planejamento, um cronograma. Outra coisa é o cara que sabe que está errado e ele quer continuar errado. E se for para lançar efluente, ele lança, se for para deixar o lixo, ele deixa, sabe? Aí você está assinando a responsabilidade técnica desse licenciamento ou desse posto. Então, peraí, até onde você vai colocar o seu nome, né? Eu acho que a gente precisa tomar esses cuidados. Então, eu sempre falo isso com eles. Eu falo, infelizmente, eu sei que ninguém quer demitir cliente, todo mundo precisa de cliente, precisa de faturamento, mas se chegar nessas vias de fato, demite o cliente, porque não vai valer a pena. Pois é. E aí, falando da responsabilidade do técnico, né? Eventualmente pode acontecer do cara fazer um trabalho errado, né? Relativamente não tão incomum assim um trabalho errado. E agora um pouco mais incomum é o cara fazer um trabalho errado que gere um problema maior do que estava, tipo fazer uma remediação e espalha a contaminação, ou faz uma remediação e causa um outro problema, né? Os serviços ecossistêmicos do rio perto fica afetado porque você injetou um oxidante que não devia e tal. Qual é a responsabilidade do técnico nesse caso? Civil, administrativa, penal, e o que pode acontecer com ele, e quem pode processá-lo? Uma ação civil pública, então o povo vai processar ele, ou é o responsável legal vai processar o técnico porque o técnico fez uma bobagem? Nossa, eu acho que as duas coisas que você mencionou por último podem acontecer. Meus alunos já fizeram muito essa pergunta para o André, e o que eu vou te responder aqui, de novo, né, eu não sou especialista em direito, mas foi muito do que ele já explicou. A erros, todos nós estamos sujeitos. Então, se a gente comete um erro, você não está produzindo um laudo falso ou enganoso. Então, assim, você não vai ser responsabilizado nem penalmente, nem administrativamente, porque você cometeu um erro. Erros acontecem. Você não, né, de novo, não era doloso ali, você não quis fazer aquilo nem é falso nem enganoso. Agora, se o seu erro vai ser responsável, digamos, por um agravamento de um dano ambiental, por gerar um dano ambiental que talvez não estivesse ali, ou, enfim, de novo, piorar, aí você pode sim entrar na dança da responsabilidade civil, porque você estava ali no meio da atividade que causou aquele dano e você contribuiu para aumentar aquele dano. Então, se estabelece aí também um nexo de causalidade entre a sua conduta, o que você estava fazendo, e aquele dano ambiental e o tamanho, gravidade, o que quer que seja daquele dano. Então, sim, entendo que a responsabilidade civil pode acontecer. E também essa responsabilidade entre particulares, porque entre particulares, se eu quiser, eu posso te processar amanhã por qualquer coisa, sei lá, Marcos me ofendeu, enfim, acho alguma coisa na lei de processo. Então, assim, se o consultor é contratado daquela empresa para resolver o problema, está escrito lá no contrato, e aí ele vai lá e agrava o problema e gera um prejuízo financeiro para aquela empresa, ela pode entrar contra aquele consultor e falar, meu querido, peraí, eu te contratei porque você sabia. E aí ele vai também usar de todos os meios para se defender. Sim. Falar, olha, eu fiz da melhor forma possível, eu segui aqui os artigos científicos A, B e C, deu errado não porque eu fui negligente, porque aí você começa a entrar nessas nuances, né, que aí o juiz que vai decidir, mas ó, eu não fui errado porque eu fui negligente, eu fui errado porque aconteceu, porque erros acontecem. E aí vai se discutir isso ali no particular, mas aí não é para a pessoa ser presa ou nada, né? Vai ser uma discussão quase que monetária no âmbito do consultor com a empresa que contratou ele. E perante o poder público, só essa questão da responsabilidade civil que seria possível caso ele agrave o dano ambiental em função da conduta dele. Duas lambanças clássicas do responsável técnico são injetar coisas e espalhar contaminações, então agrava o dano,
ou arrastar contaminações não só horizontais, mas verticalmente, né? Então, o cara arrasta a contaminação para baixo. Você já soube de casos que houve uma ação contra o responsável técnico? Ação, digo, civil, né? Não uma parte processando a outra. Estou pensando aqui, mas não. Eu estou até pensando se em algum momento eu vi algum profissional nas ações que eu peguei, né? Não nas ações que eu busco para dar aula, mas nas que eu trabalhei de fato. Mas eu não lembro. O máximo que eu vejo é eles colocarem os responsáveis legais mesmo. Também, sabe? Além de colocar a empresa, então assim, coloca a empresa, coloca às vezes o órgão ambiental e coloca a pessoa física. Aí certo. Pega o nome do gerente, pega o nome do responsável e coloca ali. Mas eu nunca vi, não que eu esteja lembrando agora, o técnico sendo arrolado, não. E realmente você tem razão. Essa lambança, então, de espalhar contaminação, um clássico do gerenciamento de áreas de contaminação. Acontece muito. Você Sim. já ouviu algum caso disso acontecer? Eu não lembro. Da lambança, vários, mas da pessoa ser responsabilizada, não. Eu nunca ouvi, não. Eu também não. E olha que pela própria empresa ela poderia ser, né? Mas eu acho também que entra num ponto da empresa contratante, às vezes, não ter o conhecimento técnico necessário para avaliar aquilo ali que foi feito. Porque às vezes o cara espalha, mas diminui um pouco a concentração. Aí ele fala, olha, tá ótimo. Melhorou aqui. Melhorou, exato. Aqui melhorou, né? Lá ficou ruim, mas aqui... Mas você nem está no posto lá do outro lado, saber se chegou até lá, né? Você nem avisa pro seu cliente, você só fala que tá ótimo, baixou, coisa maravilhosa. Então, acho que tem um pouco disso também. As empresas talvez não tenham, e elas não têm obrigação de ter, entendo, né, supostamente, know-how para avaliar isso. Legal. E vamos voltar um pouco na história, né, do gerenciamento de áreas contaminadas aqui, como você trabalhou na Petrobras, né? Por que os postos de gasolina, até hoje, têm que fazer uma série de trabalhos ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas? E, sei lá, as lavanderias de lavagem a seco não precisam, as oficinas mecânicas não precisam. Qual foi a história que moveu o gerenciamento de áreas contaminadas para os postos de combustíveis e distribuidores e tal? Não, mas essa pergunta eu tenho que te devolver, porque hoje, tudo bem, isso na história a gente consegue contextualizar com a mudança de legislação e tal. Mas por que hoje continua assim? Isso é uma coisa que eu me pergunto o tempo inteiro. E aí, no final, acho que, de repente, você que hoje está mais engajado nas atualizações de legislações, é sério, porque, assim, desde que há anos atrás, quando eu ainda ia para muito curso e tal, eu via as pessoas falando, inclusive pessoas da CETESB, por exemplo, que iam fazer uma convocação geral de avaliação preliminar para tudo quanto era indústria, tudo. E eu não sei se isso aconteceu. Eu imagino até que não, porque... Se a gente olha os dados hoje, posto de combustível ainda aparece como principal vilão da contaminação. E não é. Ele só é o mais investigado. Isso. E aí ele é o mais investigado em função de terem regulamentado, digamos, como deveria ser feito o processo de licenciamento. Quando teve a CONAMA 273, ela foi publicada em 2000, no ano 2000. Eu também sempre explico para os meus alunos, gente, CONAMA, ela não traz nenhuma novidade. Ela serve para explicar, detalhar coisas que existem na lei. Porque CONAMA vem é um ato administrativo, ela vem, né, do Poder Executivo, não do Poder Legislativo. Mas ela serve para orientar, explicar, detalhar como as coisas vão ser feitas. E a CONAMA 273, em 2000, fala sobre licenciamento de posto de combustível e prevenção da poluição. Então, ela traz, já no seu artigo 1º, se eu não me engano, ela diz que quando você vai instalar, fazer uma reforma em posto de combustível, tem que ser licenciado, e ela fala sobre as normas técnicas brasileiras. É aí que eu acho que ficou meio que o pulo do gato, assim, porque quando você pega a norma técnica brasileira, ela não, também sempre explico isso para os meus alunos, ela não faz parte do nosso arcabouço legal. Mas, se a norma está aqui, que está dentro do arcabouço legal, pega a norma brasileira e puxa ela aqui para dentro e fala, é obrigatório que você faça de acordo com a norma. Aí que tudo começou a mudar. Então, todos os postos passaram a precisar ter uma série, se vocês pegarem a norma como ela é hoje, de estrutura de posto de combustível, tem vários equipamentos de proteção anti-vazamento. E não só isso, assim, tudo que você faz num posto, como você faz inspeção, como você faz manutenção, como você faz o próprio processo de licenciamento, como você instala, como você faz teste de tanqueidade, tudo tem norma. Então, acho que isso deu uma certa revolucionada no mercado, e nesta mesma CONAMA, vem dizendo lá que é obrigatório no processo de licenciamento ter estudo de passivo ambiental. Então, a partir do momento que os órgãos passaram a enxergar isso, a cobrar essa necessidade, e posto de combustível também, convenhamos, temos uma quantidade enorme,
Sim. A gente passou a ter tantos estudos e tantas informações que, de novo, né, parece muito, mas se a gente for olhar, só 3 estados no Brasil inteiro que reportam suas áreas contaminadas. E eu tenho certeza que vários dos outros, como o estado que eu vivo aqui, por exemplo, não sabe, não investiga tantos postos de combustíveis assim. A gente vê essa realidade em São Paulo, no Rio, em Minas, mas fora desse eixo a gente não sabe também como é que a coisa funciona. Então, assim, aconteceu assim em função desse marco de como passou a ser feito o processo de licenciamento imposto. E aí eu te pergunto, por que é assim até hoje? O que está acontecendo que não chamaram as indústrias, lavanderia e todos os outros agentes poluidores que estão aí para fazer investigação de passivo ambiental? Me conte. Não tem uma resposta exata, né? Mas em 2017, com a DD38, junto com a DD38, vieram 2 resoluções da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, né? SMA 10 e 11. E todo esse conjunto, não me lembro exatamente o que está na DD, o que está na 10, o que está na 11, mas assim, estabeleceu locais, né, regiões geográficas na Grande São Paulo, que eram prioritárias, né, por mudança de uso. Uma outra estabeleceu atividades prioritárias, que é quem manipulava chumbo, mercúrio, PCE, não sei o que, seriam prioridade. E outra, que acho que agora é a DD38, fala assim, anualmente serão convocadas empreendimentos aí, né, que estejam nessa condição, localização geográfica e potencial poluidor por ter manipulado chumbo, mercúrio, PCE, papapá, anualmente nós vamos convocar. E convocaram em 2017. Só que depois falaram, não dá mais. Se a gente for convocar, nós não damos conta aqui. Então a CETESB, entre aspas, né, não sei se entre aspas, desrespeitou o que ela mesma estabeleceu ao não convocar. Né? Ah, entendi. Ficou muito. Eles chegaram a começar, mas ficou demais. Sim. Em 2017 fizeram e não, dali para cá não fizeram mais. Poxa, então, mas podiam fazer assim uma força-tarefa com um cronograma, nem que seja assim de 10 anos para frente, mas cada ano a gente vai convocar e avaliar uma quantidade X, né? Porque eu falo também, a gente tem dados do IBGE que acho que já estão desatualizados, 42 mil postos de combustíveis, mas a gente tem 300 mil indústrias. Pois é. Em que planeta que posto de combustível vai ser pior do que indústria e outra? Posto de combustível é o NEPO, que querendo ou não, por mais difícil que seja, não é tão difícil quanto os pesados, quanto o DNEPO, porque representam problemas muito mais graves. Então, assim, eu imagino que a gente, se fosse descortinar as áreas contaminadas no país, ia ter um problema muito, né, anos-luz mais grave do que o que a gente enxerga hoje, do que o que a gente consegue avaliar. Não, é isso aí, é exatamente isso. Infelizmente ainda não atingimos aí, mas isso é uma perspectiva de mercado que todo mundo que está no meio vislumbra, né? Fala, olha, na hora que convocar, então, por isso o mercado inteiro se movimenta para isso. Deveria ser geral, né? Não só em São Paulo, deveria ser no Brasil inteiro. Eu, como estou convivendo um pouco mais com alunos de órgãos ambientais, imagino que esteja aumentando essa consciência, ou a vontade, ou a disponibilidade de cobrar mais pelo Brasil inteiro. Mas eu não sei, eu não estou no dia a dia, eu não sei como é que tá, mas é isso que eu tenho visto. Vem gente do Brasil inteiro fazer os cursos, Pernambuco, Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul, então... isso é muito legal, isso que vocês fazem é uma ação muito legal. Os meus alunos falam, acho que varia muito, assim, tem alguns órgãos ambientais que realmente tentam, pelo menos, né, fazer um esforço maior de presença e participação, outros não tanto. Mas é isso, só com a educação dos dois lados, né, do seu lado aí, que capacita órgãos ambientais, e do lado de cá, quem se propõe a capacitar os profissionais ambientais, que você capacita também, é que a gente consegue mudar de alguma forma, nem que seja de pouquinho em pouquinho, essa realidade. E aí você falou da CONAMA, né, e começou com os postos de combustíveis, e a CETESB, principalmente, exigiu muito. Né? Outros órgãos ambientais no início não exigiram tanto e depois começaram a exigir um pouco mais. Mas por que, sei lá, Shell, Esso, Ipiranga, Petrobras tiveram ações de gerenciamento de áreas contaminadas no Brasil inteiro, se aqueles órgãos ambientais não exigiam dessas empresas, e elas nem eram donas dos postos, o posto lá era do seu Joaquim, do seu Marcos, do seu Zé. Por que essas grandes empresas de petróleo agiram tão, assim, grandiosamente no Brasil? Justamente por conta do que a gente conversou hoje da responsabilidade civil. Quando um posto desse tem algum problema ambiental, e esse problema ambiental é grande, gera danos ambientais significativos,
o Ministério Público, por exemplo, pode arrolar a distribuidora na ação civil pública, porque ela é responsável solidariamente por aquele problema. Então, eu entendo que, nesse primeiro momento, as distribuidoras quiseram se precaver, digamos, né? Entender o tamanho do passivo que ela tem na mão. E aí eu não estou nem falando de passivo do passivo ambiental, é do passivo, se a gente pensar em problema mesmo. Se uma distribuidora tem na sua carteira 5.000 postos de combustíveis, qual o tamanho do risco que ela enfrenta? Se esses postos nunca foram nem investigados, ela não consegue nem ter uma noção de qual é o tamanho do risco. Então, você chega para uma apresentação de diretoria, qual o tamanho do risco que eu estou... Não sei. Sim. Não sei qual o tamanho da contaminação, não sei qual o percentual, quantos estão contaminados, quantos não estão, que o Ministério Público, quais são piores, quais... E assim, quando vem uma ação civil pública para reclamar, digamos, danos ambientais, elas costumam ser milionárias. Sim. 100 milhões, 70 milhões, não é assim, 2 milhões, 3 milhões. E tudo bem, mesmo distribuidora tendo capital econômico alto, gente, 100 milhões é muita coisa. Sim, pesa no ano, pesa no demonstrativo do ano. E lembrando que essas empresas, ainda mais hoje, são todas privadas, né? O interesse delas é ter o máximo lucro. Então, quando você tem um problema ambiental dessa monta, é custo, assim, na veia. Então, hoje eu acho que mudou um pouco, e eles estão tentando cada vez mais realmente jogar a responsabilidade para os revendedores. Mas eu entendo que no primeiro momento foi para tentar se precaver e entender que buraco era esse que eles estavam se enfiando, qual é o tamanho do risco, como são essas remediações, quanto tempo elas demoram, quanto elas podem custar, elas vão custar pouquinho, elas vão custar milhões, como é que isso vai acontecer? E acho que eles foram com o tempo também aprendendo a mapear melhor, priorizar melhor onde eles precisam alocar os recursos para mitigar esses riscos, porque inexistir é impossível, né? Sim. É uma atividade, né, problemática, né, ambientalmente. Sim, na sua essência. E como é que é a relação entre as leis federais, você falou, por exemplo, CONAMA, né, e as leis estaduais, como a DD 38 da CETESB? A gente tem uma lei estadual de áreas contaminadas aqui no estado de São Paulo, temos um decreto, temos decisões de diretoria, e nacionalmente nós temos aí a CONAMA 420, né, que cuida do gerenciamento de áreas contaminadas, e aí tem a portaria de água subterrânea, mas a CONAMA 420 também tem parâmetros, né, de concentrações máximas que devem ser atingidas. Qual é a relação de toda essa salada de coisas aí? Eu acho que essa é a mais difícil para eu responder, eu não sendo advogada, porque mesmo entre os advogados há muita discussão sobre isso, porque até onde eu sei, e aí advogados me corrijam se eu estiver errada, o STF nunca se pronunciou assim com 100% de clareza se há ou não há uma hierarquia entre as normas, se indúbio pro natura é uma coisa que realmente vale 100% o tempo todo, porque como que o André costumava me explicar isso, que eu acho que é um jeito legal de entender. O ordenamento jurídico brasileiro ele segue uma estrutura hierárquica que é em forma de pirâmide. E essa estrutura, seja no âmbito federal ou no âmbito estadual, ela pode ser replicada. Então, por exemplo, se no âmbito federal a gente tem a Constituição Federal, embaixo as leis, e embaixo as normas, portarias e tal, no estadual vai ser a mesma coisa. Tem a Constituição do Estado, tem as leis e tal. Mas o que ele sempre fala? É que como se as normas federais elas fossem um grande contorno. Então, pensando aqui no que a gente está enxergando, você está me enxergando dentro dessa caixinha. Então, dentro dessa caixa aqui está o contorno dado pelas normas federais. E que as normas estaduais ou municipais, elas têm a sua autonomia, mas dentro desse contorno, que elas não poderiam extrapolar ou contradizer aquilo que está no contorno. Então, por exemplo, se a norma, eu tenho lá na portaria que é 5 microgramas de benzeno na água. Não poderia, supostamente, uma portaria estadual dizer que você pode 10 microgramas de benzeno. Mas, de novo, eu sei que no mundo jurídico existe muita discussão sobre isso, mas até onde eu já vi, já acompanhei as discussões, é mais ou menos assim que funciona. Então, as normas federais funcionam como um grande contorno. Tanto é que, se você pegar as leis de São Paulo específicas, nenhuma delas contradiz o que está na CONAMA 420. Sim. Ninguém vai dizer que é para fazer uma coisa muito fora do que está ali. Segue mais ou menos a mesma coisa. Ela vai detalhar mais, pedir mais coisas. Aí, beleza. Por quê? Porque ela está se preocupando com o meio ambiente. É o tal do indúbio pro natura,
Mas isso então não é, de novo, né? Não é uma coisa assim, pacificada, sedimentada, tem muita discussão no mundo jurídico com isso. Mas eu acho que funciona mais ou menos assim. Aqui no estado de São Paulo, a DD 38 e outros instrumentos dizem que se você eliminar os riscos, você pode, né, dar um termo de reabilitação da área. Você dá um termo de reabilitação para a área. Mas isso não isenta aquele responsável legal de acompanhar a evolução daquilo se os riscos realmente vão se manter daquela forma. O que tem acontecido é o seguinte, se tem o termo de reabilitação, todo mundo vai embora. Tchau, um e abraço. deixa as coisas lá. Imagino. Porque no cenário real é assim, ele faz a avaliação de risco e estabelece uma concentração máxima aplicável para que não tenha inalação de vapores no prédio que vai ser construído. Se não tiver inalação de vapores, ainda que o solo e a água subterrânea estejam contaminados, portanto existe um risco aí, o risco de ingestão daquela água subterrânea, só que ninguém vai beber, por enquanto, né? Mas não existe o risco iminente de alguém beber aquela água. O termo de reabilitação está dado e todo mundo vai embora. Juridicamente tem confusões aí, né? O que você tem acompanhado, visto, o que você acha, o que a sua visão da lei te fala sobre isso? Pois é, isso para mim cai naquela discussão filosófica que a gente estava falando no começo, porque assim, se a gente pensar pragmaticamente sobre o aspecto do gerenciamento da área contaminada em si, tudo bem, você não vai gastar rios de dinheiro para descer um pouquinho mais a concentração, não vai ser possível. Essa questão que você falou da ingestão, você consegue, teoricamente, contornar isso, criando a restrição ao consumo da água subterrânea e averbando isso na matrícula do imóvel, porque é um jeito dessa informação ser perene, não adianta, né? Só falar, Mas precisa se garantir isso, né? E atualmente o cara averba e ninguém tá nem aí, assim, ninguém tá averbado e vá com Deus. Por isso que eu falei que aí eu acho que entra mais uma discussão filosófica, que é uma discussão de fiscalização. Quem é que vai garantir que isso aqui está sendo cumprido? Que é a discussão de, tudo bem, e essa contaminação que ficou lá? Sim. É isso mesmo? E aquele solo que é meu também, é seu, é de todo mundo, é do meu filho, é do meu neto? Não está provendo, de novo, história de serviços ecossistêmicos. Não está provendo serviços ecossistêmicos. Vai ficar por isso mesmo? Não vai haver um cálculo para que esse valor seja minimamente indenizado? Porque assim, eu entendo que naquele meio urbano, embaixo daquele prédio, eu não vou mais recuperar, digamos, esse serviço ecossistêmico. Tudo bem. Mas eu acho que minimamente esse valor tinha que ser calculado e essa indenização teria que ser usada em uma área que ainda tenha condições de prover serviço ecossistêmico. Caramba, o que mais tem é a área aqui de parque, o que possa vir a ser preservada, que precisa de uma recuperação, que precisa de investimento. Então, assim, não é por falta de área, sabe? Então, eu acho que passa mais por aí a discussão. Porque se a gente for pensar só pragmaticamente, tá, ok, é isso mesmo, não vale a pena gastar dinheiro, a gente não vai conseguir chegar no nível que gostariam. Mas, tudo bem, e quem é que vai garantir que tá tudo certo aqui? Que a verbona, igual você falou, verbou na matrícula, mas quem vai garantir que ninguém vai beber essa água? Sim. Que ninguém vai furar um poço clandestino? Mas aí no Brasil, 88% dos poços são clandestinos. Olha que loucura. Então, assim, a discussão é uma discussão quase que existencial, né? De como é o poder público no Brasil, como é a ação de fiscalização, o quanto se leva isso a sério mesmo. E aí a gente fica triste porque, infelizmente, ainda não é como a gente gostaria, mas estamos aqui lutando para que seja. Sim, legal. E então, para tentar arredondar e dar um pouco de esperança para os nossos ouvintes aqui... A educação salva, gente. Ajuda, pelo menos, né? Tem atuações com a interface técnica e jurídica que as pessoas podem participar, né? Você me falou certa vez de auxiliar técnico, né? Auxiliar técnico, perito, assistente técnico, isso. Perito. Como é que uma pessoa do nosso segmento pode ser um assistente técnico ou pode ser um perito? Isso eu acho fantástico demais. Eu acho duas áreas maravilhosas. Para ser perito, você precisa se cadastrar junto a um tribunal. Todo tribunal tem esse setor que você manda seu currículo, manda uma série de outras informações lá e você se cadastra para ser perito. Tem um monte de curso por aí ensinando como faz isso, porque eu sei que existem
outras formas que você... Não é outras formas de fazer, mas formas de você ser nomeado perito nas ações de maneira mais efetiva, de conhecer o juiz, de mostrar seu currículo e tal. Mas, assim, você não precisa de um curso específico. Basta, você, Marcos, tem muito conhecimento em áreas contaminadas. Você pode ir lá no TJ de São Paulo e se cadastrar, ou no Tribunal Federal e se cadastrar para ser perito com a sua expertise. Quando houver uma ação em que a sua expertise for necessária, eles vão te nomear perito daquela ação, vão te chamar, e teoricamente é simples assim. O assistente técnico é a pessoa que entende do assunto também, mas que ela não é a figura isenta que vai ajudar o juiz, é a figura que vai ajudar as partes. Uhum. Então, por exemplo, tem uma ação civil pública contra o posto de combustível A e contra a distribuidora B e a transportadora C. O perito é o cara que não tem relação nem com A, nem com B, nem com C. É um cara isento, um cara que sabe do assunto e que vai ajudar o juiz a entender aquele negócio. Porque, coitado do juiz, ele é formado de direito. Não dá para entender de Alnepo, né? Vamos tá pedindo demais do homem. Então, assim, o perito pode ser você, por exemplo, que você está cadastrado, ele te chamou, te conhece, confia em você. Aí eu trabalho na distribuidora B e eu entendo o assunto. Então, eu vou ser a assistente técnica da distribuidora B. Você é de uma consultoria que presta serviço para a transportadora C ou para o posto de combustível A. Você pode ser o assistente técnico. O que o assistente técnico faz? Ele escreve perguntas para o perito responder, ele analisa a resposta do perito, ele ajuda o advogado na construção da peça de defesa, porque aí você que vai ter o conhecimento técnico para questionar coisas que não tem como o advogado questionar. Sim. A respeito do dano ambiental, por exemplo, da valoração do dano ambiental, da extensão da gravidade, do tempo, tudo isso é você que vai questionar. Se aquilo que o perito respondeu tá ok ou não, porque assim, nem sempre o perito nomeado é de fato uma pessoa de amplo conhecimento. E é muito importante esse trabalho, porque é isso que vai ajudar o juiz a tomar a decisão, para o cliente A, para o cliente B, ou enfim, para quem quer que seja. Eu amava fazer isso, inclusive. Amava. Fazia muito isso quando eu estava na distribuidora. Sério, eu amava. Era o que eu mais... Você era o assistente técnico, um dos assistentes técnicos da distribuidora. Exatamente. Legal. Eu gostava muito. Era muito legal escrever essa parte de defesa, porque isso te obriga a... Não é tão... Porque eu acho que às vezes no trabalho fica meio burocrático, assim. Não é tão burocrático só de olhar um relatório, escrever, conclusão tal. Era uma coisa mais assim, tá, vamos olhar o problema como um todo. Isso aqui é dano ambiental? É impacto? O que seria se fosse dano? O que diz a lei? Quais são as provas? E você tentar montar esse quebra-cabeça e escrever um argumento para convencer alguém, mas um argumento que você acredite, tecnicamente, óbvio, é muito legal. Sinto bem falta disso. E aí a gente vê filmes como o Erin Brockovich ou Dark Waters ou outros que você já viu todos esses filmes, e sempre o advogado ali, né? O advogado é o herói, ele que acaba resolvendo as questões ali. Você não acha que deveria ter um filme com um técnico? Com certeza! Não, até porque o Erin Brockovich eu já vi há muito tempo, eu não me lembro, mas o Dark Waters tem pouco tempo que eu vi. Coitado, você viu o tempo que aquele advogado, coitado, demorou para conseguir entender aquele negócio? Pois é. Se ele tivesse um assistente técnico. Tá tão pronto. Muito mais rápido, o bichinho sofreu, penou. Então, sim. Com certeza, até porque, de novo, é isso, gente. Igual pra gente entender direito é um sufoco, com aquele monte de termo, imagina para eles também entender o NEPL. Ou DNEPL, ou o que quer que seja. Ou o PFAS, né? Um sufoco. Não, esse aí, então, meu Deus, tá além da minha compreensão. É um sufoco. Isso aí já é novidade para mim. Então, assim, não dá, realmente. Precisa da dupla, precisa da duplinha. Faltou uma duplinha nos dois filmes. Então... Com certeza. Não, legal, Camila. Eu acho que o nosso panorama geral do direito, da legislação, foi contemplado aqui. Veja aí, você quer dar mais alguma dica para as pessoas? Não, eu estou aqui felicíssima que eu me safei, quer dizer, talvez. Aí vamos esperar quando isso for lá, se algum advogado vai reclamar de mim ou se eu vou ser cancelada. É um advogado que vai dizer, não falou nada, não era nada disso. Mas, gente, de novo, né? O que eu estou falando aqui é da minha vivência, de todas as aulas que eu assisti. E se tiver falado alguma coisa mais assim ou mais assado, o Marcão corrige depois. E a EDCA vai ter um curso de legislação ambiental para leigos? Ai, pois é, não sei. Eu não sei. Eu acho que não. Porque assim, a EDCA, vamos pensar, ela precisa ter o viés econômico também, né? Precisa ser um curso que chame muita atenção. E, infelizmente, embora eu ame, estou aqui falando com toda essa paixão do artigo 225 com você, os profissionais ambientais não é uma coisa que eles buscam, assim, muito. Não? O profissional ambiental geral que faz licenciamento e tal,
não vai atrás dessas informações específicas aí da Constituição, da legislação como um todo? Olha, eu acho que quando a gente... Porque, assim, agora, bem saindo do âmbito da legislação, não estou fazendo juízo de valor dos profissionais ambientais, mas se a gente pensar economicamente numa escola que se propõe a atingir todos os lugares do Brasil, as pessoas elas estão procurando coisas que curem necessidades imediatas. Imediatas, né? O cara vai fazer amanhã. Tá? Então, assim, amanhã ele precisa vender um serviço PGRS. É isso que ele vai buscar. O cara que se propõe a estudar legislação, e os profissionais estudam, não é que eles não estudam, mas ele tá, eu acho que ele, se fosse a gente fizesse uma pirâmide de necessidades humanas, ele já está além, assim, ele já está bem, talvez, com os serviços dele, e ele quer entender um pouco melhor, para oferecer um serviço de mais qualidade, então ele está menos ali no eu preciso resolver esse problema imediato. Eu quero estudar isso aqui para eu entender mesmo, que às vezes eu estou me batendo, enfim. Então eu acho que talvez mais para frente, quando a escola já tiver mais consolidada e ela possa ter outros cursos mais assim, aí acho que sim, até porque eu adoro, como eu falei. Mas por enquanto que a gente está focado em resolver problemas imediatos, acho que não, porque a legislação não é ainda uma dor tão assim, preciso entender, até porque as pessoas acham chato, né? Então, sim, com certeza. Acham, gente, a pessoa fala, não, pelo amor de Deus, é muito chato, não quero. Mas não é chato não, gente, é legal, é porque realmente ensinam pra gente de um jeito que a gente tem dificuldade, mas é muito legal. Mais uma vez, obrigado, Camila, por estar aqui, por dar essa aula aí para nós e por fazer a legislação, que é um negócio meio árido, meio chato, como você falou, ficar agradável e divertido aí para a gente. Ai, meus queridos, que bom. Muito obrigada a você por ter me convidado de novo. Fica aqui de novo, galera, o meu registro. Quem curtiu esse podcast e os outros, manda e-mail para o Marcos, responde lá a newsletter dele ou escreve nos comentários aqui que eu mereço uma cadeira cativa. Isso aí. Que aí eu faço aqui as entrevistas com ele, dou aqui essa descontraída básica no podcast. É isso aí, pessoal. Pode mandar. Manda, gente. Manda que eu participo aqui mais. E aí também, quando encontrar o Marcão, documenta esse nosso encontro. Vocês estão de prova que vai rolar. Isso. Aliás, hoje... agradecendo, eu atingi 1.000 seguidores lá no Instagram, certamente, porque você fez aquela... Arrasou! Fiz propaganda. Eu te marquei e ainda fiquei com medo, porque eu tava completamente cabelada. Aí eu fico, gente, eu marquei, Marcão vai me repostar. Eu com essa cara aqui, mas que bom! Isso aí, legal. Você merece. Valeu. Show de bola. Eu vou te indicar na escola também, você viu, né? Seu nome vai aparecer lá. Isso, vamos ver. Obrigado. Eu que agradeço, Marcão. Beijo e até a próxima. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Gostaria de ressaltar aqui os pontos mais importantes e relevantes que ela falou aqui nesse episódio, que é mais um episódio técnico que uma entrevista, né? Sei lá, talvez a gente possa chamar de uma entrevista técnica. Vou ressaltar as partes que eu considerei mais relevantes aqui para retomar com vocês. Uma das coisas que precisamos lembrar sempre é que a atividade é de um agente privado. A atividade industrial, comercial, serviços, a atividade econômica é de um agente privado, que normalmente tem como objetivo oferir lucro, mas o meio ambiente é de todas e todos. E todas e todos, não só os todas e todos de hoje, mas os das futuras gerações também. Então, nesse nosso modelo de negócios aqui que a gente tem hoje em dia, nós temos que entender, obviamente, e sanar as dores dos nossos clientes, mas sem esquecer do que nos move, que é esse entendimento que o meio ambiente é de todos. Essa nossa ação, essas nossas ações, devem nos pautar o entendimento de que o meio ambiente é de todos. Isso deve nos pautar, independente do objetivo ou do interesse do cliente e do nosso próprio objetivo, do nosso próprio interesse. O meio ambiente deve estar sempre à frente, porque o meio ambiente é de todos, não só os todos de hoje, mas as futuras gerações também. Isso é muito importante. Uma outra coisa também muito importante é que a legislação ambiental não visa voltar ao tempo do Cabral. Nem antes disso, né? A gente não deveria nem dizer o tempo do Cabral, a gente deveria dizer o tempo dos povos originários que chegaram aqui, né? No Brasil ou no lugar que a gente esteja avaliando, São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, sei lá, o lugar que a gente esteja avaliando antes da invasão portuguesa. Quem eram os povos originários? A gente não quer que o meio ambiente fique anterior à chegada dos povos originários aqui. Enfim, não é para a gente voltar nesse tempo, mas sim é para a gente garantir que o meio, e o meio no nosso caso, né, o ambiente no nosso caso, é água subterrânea e solo, consigam continuar provendo os serviços ambientais, o que a Camila chamou aqui, os serviços ecossistêmicos. Essa é a intenção das leis ambientais, essa é a intenção da legislação ambiental que devemos seguir, que devemos entender e devemos defender.
E por fim, outra coisa importante para quem está no nosso meio, né, do GAC, é entender a questão das responsabilidades, né, da tríplice responsabilidade, responsabilidade civil, penal e administrativa. O que se enquadra em cada uma delas? Onde o cliente de vocês se enquadra? Em qual dessas três ou em quais dessas três o cliente se enquadra para você poder atendê-lo da melhor forma, né? Quais são as obrigações do cliente, quais são as suas obrigações civis, administrativas e penais, né, eventualmente penais. Lembrando sempre, como disse a Camila, indubio pro natura. E é isso, pessoal, nada como terminar um episódio de legislação fazendo uma citação em latim. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas vocês, aguardo suas críticas, aí, seus comentários, opiniões e tudo mais. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores. A Clean Environment Brasil é a patrocinadora Master. E os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos, sim, lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, no Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Pretendo retomar as nossas páginas no Facebook, então pretendemos estar mais presentes lá no Facebook também. Faz tempo que a gente não atualiza lá, mas a gente tem essa ideia de ir para lá também gradativamente. Bom, repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se/ECDambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.